Bom dia, minha gente. Estamos aqui para a nossa sequência da nossa leitura, Gênesis capítulo 3. O que acontece depois da criação perfeita de Deus, que nós vimos já em Gênesis 1 e 2. Hoje vamos dar sequência aí numa leitura onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade. Então, deixa aí já o seu caderninho separado para a gente anotar os textos e os contextos aqui para trazer maior profundidade na nossa leitura, no nosso entendimento, aquilo que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje, com uma leitura que parece que tudo aquilo, toda aquela cor, toda aquela poesia que existia na criação, parece que aqui ganha um ar e um tom, né, e uma cor diferente no capítulo 3. É uma reviravolta que acontece aí, um contraponto total daquilo que aconteceu no início, na criação de todas as coisas. Então, vamos dar sequência aí em Gênesis, no capítulo 3, que é quando entra o pecado. E olha que maravilhoso, nós vamos ler hoje aqui, né, um capítulo, o capítulo 3, e ele é importantíssimo, essencial, para a gente compreender o plano de redenção de toda a história bíblica. E muitas vezes nós não entendemos, nós não conhecemos, nós não entendemos sobre a graça. E o que eu acho mais maravilhoso, o que eu acho sensacional, é nós podermos compreender esses princípios que a Bíblia traz para nós lá no início de todas as coisas. Aqui, dentro desse plano original de Deus, dentro de todo o desejo que Deus coloca diante de nós, é que nós podemos compreender com maior profundidade. Então ontem nós vimos a criação perfeita de Deus. Vimos tudo maravilhoso, né? E agora nós vamos ver, dar sequência no que acontece com o pecado original. E dentro desse pecado original, ou seja, o primeiro pecado, né? Então a gente vai lá para dentro desse primeiro pecado e com ele nós vamos entender também a graça, a misericórdia, o juízo, tudo na sua forma original. Então isso é maravilhoso. Então vamos lá, minha gente, eu estou animadíssima com aquilo que nós vamos ler e meditar no dia de hoje. Então, já deixa aí a sua Bíblia aí, o seu caderninho. Bom dia, minha gente, e vamos lá, né? É uma grande alegria. Hoje eu estava lendo, gente. Ontem eu tivemos um probleminha aqui. Ficamos sem energia elétrica a partir das 5 horas da tarde. Até a hora que voltou, eu já estava até dormindo, porque eu durmo cedo, minha gente. E ficamos sem o sinal da internet também, então não consegui postar nada, né, do meu caderninho, mas eu vou fazer, hoje eu coloco, tá bom, gente? Realmente houve esse probleminha aí. Mas vamos lá, estou animadíssima, já envia aí essa live para que mais pessoas estejam aqui. Gente, é assim, é um abrir de olhos, eu estou animadíssima, é bom demais. Então vamos lá, né, gente? Vamos orar, dar graças a Deus por esse tempo, por esse início de jornada aqui que nós estamos ainda, né, nesse início de jornada na leitura da palavra de Deus. Então, que o Senhor nos mantenha aqui, né, firmes e não é apenas, gente, muita gente fala assim, ai, ora para que Deus me mantenha. Não, gente, é uma atitude nossa em resposta a Ele. Ele já derramou a sua bênção, Ele já derramou sobre nós esse convite maravilhoso. Agora depende de nós, né? O que Deus, o que cabe a Ele, Ele faz, e Ele é fiel naquilo que Ele faz, mas o que cabe a nós é responder a isso com uma vida disciplinada, intencional. Tá bom, gente? Então bora lá, que a gente vai começar. Vamos lá, gente. Eu vou dar graças a Deus por esse dia. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigada por esse tempo que temos aqui em desfrutar da tua palavra, em aprender sobre o Cristo, sobre o teu plano de redenção nesse dia, hoje em especial. Ensina-nos, abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo
Santo nos ilumine o entendimento nesse tempo, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir para que sejamos esticados em maturidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom dia, minha gente. Vamos lá, então. Tô pronta, empolgadíssima. É isso aí, gente. É isso aí, meu Deus do céu, que delícia. Então vamos lá. Então, nós iniciamos ontem, né, sobre Gênesis 1 e 2, a criação perfeita, colorida, maravilhosa, majestosa de Deus. Agora nós vamos para Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3, então, dá a reviravolta. E começa assim o texto bíblico. Eu vou ler na minha Almeida Revista e Atualizada, tá bom, gente? Que diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eu já quero parar aqui, gente, porque o texto inicia com um mas, tá? Sempre que a gente estiver lendo um texto bíblico, e eu quero dividir isso aqui com vocês através de uma leitura, gente. Eu não fiz curso nenhum, né? Eu não fiz... Porque isso eu quero te convidar para que você tenha também essa leitura, onde você não vai ler como um livro qualquer, mas você vai ler com profundidade, sem pressa, né? Essa é a proposta para nós nesse nosso plano de leitura bíblica, uma leitura sem pressa. Então ele começa com mas a serpente. Se ele está falando mas, eu preciso entender o que ele está dizendo antes. Nós já vimos todo o texto antes, né? Toda a criação perfeita de Deus. E ele vem com um mas. Quando ele vem com esse mas, ele está contrapondo ali, o versículo 25, né? Depois de tudo aquilo que ele falou da criação perfeita. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam, né? Não existia vergonha, não existia culpa, não existia pecado algum. E aí ele diz, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos. E aí nós vamos para essa serpente, né? Que serpente é essa? Que bicho é esse, né? No meio de tudo, da onde que aparece essa serpente aí? Então nós vemos que esse texto bíblico aqui vai falar sobre a serpente. Eu quero levar a nossa leitura pausada aqui sobre essa serpente. E vamos lá para Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. Anote aí. Apocalipse 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 20, no versículo 2, tá? Então, deixa a cordinha aí da sua Bíblia e vamos lá para Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim, olha lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, tá? Então aqui a gente vê a antiga serpente, quem era? O diabo. Agora vamos lá para Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então nós vemos aqui que essa antiga serpente, essa serpente é justamente Satanás. Como nós vemos, o texto bíblico vai dizer que Deus cria todas as coisas, né? Nós vemos que os anjos, um anjo quis ser como Deus e com ele leva com ele 1/3 de todos aqueles anjos que se tornam então os anjos caídos, os demônios. Sendo que é como se o diabo, Satanás, ele fosse o líder desses demônios, tá? Então a gente vê que ele já estava atuando aqui, e ele atua aqui, dizendo o quê? Colocando em xeque aqui o que Deus tinha dito. Olha isso, é assim que Deus disse. E veja, ele atuou lá no início de todas as coisas e ainda hoje ele faz o quê? Ele tenta transformar a palavra de Deus.
Foi o que ele fez aqui. É assim que Deus disse. Ou seja, ele pega algo que seja mais ou menos aquilo que Deus diz e traz para nós. É por isso que eu preciso e você precisa, nós precisamos conhecer a Deus, o Deus que se revela através da palavra. Porque quando vierem esse tipo de voz nos nossos ouvidos, fale, opa, não foi isso que Deus disse. Né? Não foi isso que Deus disse. Então ele diz assim, respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só esse texto aqui. A serpente, que nós já vimos aqui, né, que traz para nós esse entendimento de que é o diabo, Satanás. Ele chega, ele distorce a palavra de Deus que tinha sido dita, ele distorce a palavra de Deus e ele traz como, não, mas é certo que não morrereis. E eu fiquei pensando sobre isso esses dias, e eu até compartilhei com os meus filhos, sobre a serpente. Talvez a serpente aqui, a gente pode ver que como ele quis ser, né? Ele foi criado como um anjo de luz. E ele quis ser como Deus e ele cai e leva com ele 1/3 dos anjos que se tornam então os demônios aí. E talvez eu quero fazer uma breve reflexão aqui. Porque talvez por ele ter caído e ter se distanciado e ter perdido a comunhão com Deus, vejam só, porque era um anjo, ele era um ser ministrador de Deus. E Satanás, ele perde isso, ele perde essa comunhão. Aqui e ele se afasta com 1/3 desses anjos caídos, né, que são os demônios. E talvez quando ele viu, porque ele viu a formação do homem, ele percebeu que era diferente dele, né? Que Deus bota as mãos ali, que Deus forma aquele homem. E talvez, eu falo talvez, gente, porque foi algo que eu estava refletindo, né, sobre essa formação. E talvez ele viu aquilo tudo e ele falou assim, meu Deus, que tipo de comunhão é essa? Que relação é essa de Deus com a sua criação? Eu vou também romper isso assim como como aconteceu comigo. E é interessante porque ele entra naquilo ali e a atitude dele faz com que rompa a relação, como a gente vai ver. Mas a diferença é que nós sabemos que Deus envia um redentor. Deus envia um redentor para o homem, mas não para Satanás. Vejam, que coisa interessante isso. E aí a gente dá a sequência, porque nós vemos por que Jesus Cristo teve que vir em homem, como um homem. Porque ele, como homem, veio para salvar os homens, onde tem a relação. Isso é maravilhoso da gente começar a observar. Aí a mulher, o que ela faz? Diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Olha isso aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que o pecado, ele inicia o pecado aqui com o quê? Vendo a mulher. Através do olhar, né? Esse é o primeiro passo para a queda. É o quê? É vendo a mulher. Então esse é o primeiro passo da queda. É vendo a mulher, né? Que a árvore era boa para se comer. E é isso que nós precisamos evitar
tendo em vista que já está escrito aqui. O pecado original, ele inicia com o quê? Com esse vendo. A mulher viu. Ela se deteve naquilo que ela viu. E aí inicia o pecado, inclusive nos dias de hoje. O pecado, ele entra por aquilo que a gente vê e a gente se mantém naquilo que nós estamos vendo, o que nós temos visto. Né? Esse segundo olhar, esse terceiro olhar, e a gente se mantém naquilo. E a gente fala assim, mas não tem problema, né? Todo mundo faz. Não vai dar nada, não. Tem problema. E aí a gente se mantém naquele olhar. Mas esse olhar que se mantém, muitas vezes ele vai nos levar, assim como levou Adão e Eva, à queda, ao pecado. Então ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, ou seja, era boa, agradável e desejável para dar entendimento. Ela se manteve com os olhos, então isso daqui já deve chamar a nossa atenção na nossa leitura. Ei, aonde que eu estou me mantendo? O que é que tem ocupado? O que que eu fico vendo? Sabe, sejam nas redes sociais, sejam com imagens, né, que nós buscamos, onde nós nos mantemos, olhando, que aquilo vem e penetra na nossa mente e fica na nossa mente, poluindo, corrompendo o nosso pensamento. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Faz um link de Romanos 12, 2 com esse Gênesis 3, versículo 6. Veja, o pecado, ele entra nisso daqui. Ela viu, a árvore era boa, agradável e desejável. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Gente, que coisa linda a palavra de Deus, quando a gente lê como um todo. Quando a gente lê e a gente começa a se lembrar dos textos que o Espírito Santo de Deus, ele faz a gente se lembrar, né? Então a gente vai juntando e fala assim, nossa, o primeiro pecado veio por quê? Porque a mulher se conformou com aquilo ali que estava sendo entregue. Mas a vontade de Deus é não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí o que acontece? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, esse versículo 7 aqui está dizendo assim, os olhos deles se abriram, eles perceberam que eles estavam nus. Então naquele momento veio o que? A vergonha. Por quê? Porque vocês lembram que eu chamei a atenção para o primeiro versículo? Que diz assim, ó, no último versículo do capítulo 2, que diz assim, ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tipo assim, eles estavam de boa, né? Eles estavam de boa, não existia vergonha, não existia culpa, não existia nada disso. A partir do momento que o pecado entra, a desobediência entra, o que entra junto com isso? Entra a vergonha. Vocês viram por que esse texto 7 esse versículo 7 está aqui? Esse versículo 7 está dizendo aqui, está chamando a atenção aqui, por quê? Por causa do versículo 25 do capítulo 2. Ele está nos dizendo aqui. Eles olharam para eles e falaram assim, meu Deus, entrou a vergonha. E eles começam a coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles se vestem. Eles colocam as roupas, eles mesmos fazem a sua própria roupa. Para quê? Para se cobrir. Por quê? Porque entrou a vergonha e o medo. Houve aqui a separação de Deus. Olha isso aqui, gente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, meu Deus do céu. Ó, gente, eu fico até tremendo.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando eles ouviram aquela voz que eles ouviam todos os dias, eles mantinham a comunhão todos os dias, eles conversavam com o Senhor, todos os dias. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles tiveram medo, eles se envergonharam e eles se esconderam da presença de Deus. Isso é o que acarretou o pecado. Era isso que Deus não queria que acontecesse. Deus deu a eles, preste atenção, liberdade. A liberdade, dentro da liberdade, há escolha. A liberdade não é a ausência de escolha. Não. A liberdade não é você escolher fazer o que você quer. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Por quê? Porque você está na dependência de algo para você ter a sua sensação de liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão de algo, de alguma sensação. A liberdade, biblicamente falando, é você ter a escolha entre o bem e o mal e você escolher com liberdade o bem. Então a gente vê que o que acontece é que eles se esconderam e isso é o que acontece ainda nos dias de hoje. Muitas vezes o pecado vem através do olho, né? Eles olharam, viram que era desejável. Ei, você não cai naquilo que para você não é desejável. Você é tentado aonde? Olha, vamos lá para... Deixa eu ver aqui, Tiago. Deixa eu achar aqui. Olha só, gente. Deixa eu achar aqui. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15. Tá? Olha lá, Tiago 1, versículo 13 ao versículo 15. O texto bíblico diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi exatamente isso aqui que aconteceu no Éden. Eles deram ouvido àquela voz, eles foram levados, olha lá, ó, ao contrário, é tentado pela sua própria cobiça e gera o pecado quando? Quando eu pratico aquilo. Por quê? O que eu quero dizer? Porque pensamentos vêm. O pecado está quando eu permaneço naquele pensamento. Quando eu permaneço com aquilo na minha mente, eu continuo o quê? Alimentando aquele tipo de pensamento que eu sei que não agrada a Deus. Por quê? Porque esse tipo de pensamento que eu sei que não agrada a Deus e eu continuo alimentando esse tipo de pensamento, ele gera a morte. E essa morte, esse pecado gera o quê? Um distanciamento do Senhor. Não tem como você estar em pecado e continuar achando que a sua comunhão está maravilhosa porque todo mundo faz. Isso não é bíblico. Então, o que eu tenho que perceber e tenho que ser transformada através da palavra? Ei, qual é o meu olhar? O que eu tenho permitido dar vazão aos meus olhos e à minha mente? O que tem permanecido? Aquilo que você é tendencioso, talvez o outro não seja. Então não adianta você olhar para a vida do outro e falar assim, mas esse pecado do outro eu não tenho na minha vida. Ok, mas você tem outros. Eu tenho outros.
E é nesse tipo de pecado que eu preciso fortalecer a minha fé. Por quê? Porque o inimigo, ele vai agir justamente nas nossas fraquezas, que não são iguais. Talvez você tenha fraqueza em um ponto, o outro tem em outro ponto, e o outro em outro ponto. É aí que o inimigo vai agir. Para quê? Para te derrubar, para te destruir. E aí? Como devemos agir? Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Então, eu preciso cuidar com o quê? Com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço. Então, os olhos deles se abriram e eles ouviram aquela voz que eles ouviam todos os dias. Mas eles se esconderam. Veja a reação do pecado. Eles se esconderam da presença do Senhor. Então, o relacionamento aqui se quebra. E sabe o quê? A criação de Deus, que tinha sido feita através de um ato ordenado, intencional e soberano, se torna agora uma desordem total por causa do pecado. A desordem vem com o pecado. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Meu Deus. Eu não aguento esse texto, gente. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que eu falo muito desse texto. Aonde tu estás? Essa pergunta de Deus fala muito da essência do Senhor. Ele não começa dizendo: ei, o que vocês fizeram? Ele fala: onde vocês estão? Sabe por quê? É como se ele dissesse: aonde tu estás, que não está na minha presença. Eu quero que vocês saibam que o pior do pecado não é simplesmente o que esse pecado gera na sua vida, nas suas relações, no seu contexto social, porque gera tudo isso. Mas o principal que eu quero que vocês percebam é que o pecado, ele gera um rompimento da relação, da comunhão. A comunhão se quebrou. Aonde você está que não está aqui na minha presença? O pecado te levou para longe, o pecado te leva para longe da presença de Deus. E essa pergunta mostra sobre essa essência do desejo de Deus de estar conosco nessa comunhão. É como se ele perguntasse hoje para nós: ei, filha, onde você está que não está na minha presença? Aonde você está, filho, que não está na minha presença? O que é tão importante para você que te tira da minha presença? O pecado nos leva para longe de Deus e essa é a coisa mais importante que temos que ter em mente. Que o pecado rompe essa comunhão. E se você está em pecado, você está distante de Deus. Não é porque você está indo na igreja, não é porque você está participando de um grupo de estudo bíblico que está tudo ok. Não! O primeiro lugar, a primeira posição que nós perdemos e o mais importante é a comunhão, essa comunhão com o Senhor. Uma vida em obediência com Ele. Uma vida onde eu vou pedir perdão a Deus e parar de viver uma vida superficial, hipócrita. Onde eu acho que porque eu estou na igreja está tudo bem, que vergonha. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É a obediência.
É um coração rasgado na presença de Deus. É um coração que se arrepende. Olha, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Olha aqui a consequência do pecado. Tive medo. O medo entra com consequência do pecado. E eu me escondi, eu me escondo da presença de Deus. Eu me afasto da presença de Deus. Eu posso estar como uma pessoa em algum encontro que eu posso dizer religioso, mas o meu coração está distante. Se eu permaneço no pecado, se os meus olhos permanecem olhando aquilo que é desejável para mim, agradável para mim, e aquilo não é agradável a Deus. Então, versículo 11 diz assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comeres? A palavra de Deus tinha sido muito clara. E claro que Deus sabe de todas as coisas. E Deus queria justamente que eles dissessem sim. Nós desobedecemos. Mas junto com o pecado entra isso, né? Entra uma transferência de culpa. Onde eu vou lançar a culpa sobre o outro. E eu não reconheço o meu próprio pecado. Eu não reconheço a minha falha. A minha busca pelo meu próprio prazer. A minha carnalidade, o meu egoísmo. Então eles começam a jogar a culpa um no outro e ele diz assim, ó. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele começa agora a jogar a culpa na mulher. Foi essa mulher aí que o Senhor me deu como esposa. Aí além dele jogar a culpa na mulher, indiretamente ele está jogando a culpa em quem? Em Deus. Porque ele está dizendo assim, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele está dizendo assim, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria feito isso. E estava tudo bem. Será? Vocês vejam. Ele culpa a mulher e ele culpa o próprio Deus. E a gente pode ler esse texto e falar, meu Deus, que absurdo. E nós? Não fazemos o mesmo? Muitas vezes nós estamos culpando Deus pelos nossos pecados, jogando no outro e em Deus o pecado. Por quê? Porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Tá vendo? Joga também para a serpente. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Nós não sabemos como era essa serpente em si, esse animal em si, né? Talvez ele voava, não sei. Porque depois do pecado, depois da maldição, Deus inicia a maldição sobre a serpente. E diz, agora você vai ser maldita e você vai rastejar. Então talvez ela não fosse uma serpente como nós temos em mente hoje em dia, né? Uma serpente, não, talvez tivesse asas, não sei. E aí vem o versículo 15, e aqui eu quero parar nesse versículo 15, porque esse versículo 15, ele é essencial para a gente entender toda a história da redenção. Porque se eu não compreendo, e se eu não leio esse texto através das lentes da graça de Deus, eu não vou compreender o plano de redenção de Deus. Então, olha isso aqui. Versículo 15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse Gênesis, capítulo 3, versículo 15,
é a primeira menção ao Evangelho que nós vemos em toda a Bíblia. Ele é conhecido como proto-evangelho. A primeira menção do Evangelho, do plano de redenção, inicia aqui. Depois que o pecado entra, nós temos já uma palavra de Deus e uma profecia sobre a redenção. E nós ouvimos falar muito sobre a redenção. E quando nós ouvimos falar sobre a redenção, muitas vezes a gente não entende o que significa redenção. A redenção é um resgate. Eu acho maravilhosa o entendimento sobre redenção, que diz assim, comprar de volta. Comprar de volta. Eu gosto muito desse significado, porque me abre o entendimento para eu compreender isso que é tão conhecido, plano de redenção. Né? E nós vamos falar isso aqui a partir daqui até o final. O plano de redenção, então, é um resgate, é um preço pago para comprar de volta algo. Então, ele cai perfeitamente no entendimento. No momento em que o pecado entra, nós iniciamos o plano de redenção, que é o quê? Um valor pago para comprar de volta aquilo que se perdeu. Se perdeu onde? No Éden, Gênesis 1 e 2. Isso aqui foi perdido, essa comunhão perfeita. Vejam, a semelhança de Deus que o homem tinha, que ele foi formado, Gênesis 1, 26, 27 e 28, aquele texto ali, que está dando ao homem essa semelhança que Deus traz ao homem, ela foi corrompida pelo pecado, mas ela não foi destruída. Isso nós precisamos entender. Ela foi corrompida em toda a humanidade pelo pecado do homem, mas ela não foi destruída. Não. Então, quando nós vemos isso, que ela não foi destruída, Deus, então, ele começa a agir com a sua justiça e misericórdia. O que nós vemos aqui me fugiu a palavra. Da essência de Deus era outra palavra que eu ia dizer. Do atributo de Deus é o quê? A sua justiça e a sua misericórdia. Então nós vemos que dentro do pecado Deus age na sua justiça. Sim, o homem agora, diante da justiça de Deus, ele tem consequência da atitude dele. E ele vai ser expulso daquele lugar. Ele vai morrer fisicamente. Mas ao mesmo tempo, Deus traz também a sua misericórdia. De que essa não será a condição final do homem. A morte e a distância para sempre. Aqui Deus age com a sua misericórdia. Com a sua misericórdia de não dar ao homem aquilo que ele merece. Misericórdia. E é por isso que nesse momento onde se interceptam todas essas situações que acontecem, Deus traz aquilo que vai comprar de volta aquela condição que se perdeu. Aqui é a menção do entendimento do plano de redenção. Jesus Cristo, ele é aquele que vai comprar de volta, através do seu sacrifício, aquilo que se perdeu. Por quê? Porque nós somos criaturas, nós não podemos criar nada. Nós não podemos criar absolutamente nada dentro do mundo que foi criado pelo Criador. Então tudo tem que vir a partir dele. Então dentro disso tudo, dentro de toda a maldição lançada, dentro do pecado, dentro da vergonha, da culpa, do pecado, do afastamento, Deus já traz o quê? A promessa daquele que vai comprar de volta. A redenção. Isso é o plano de redenção.
ele se desenrola a partir aqui de Gênesis 3 até Apocalipse, capítulo 20. Porque quando nós vemos Apocalipse 21 e 22, o que nós temos? Como é a vida que foi comprada de volta? A glória. Então, quando a gente vê isso daqui, gente, a gente vê que Deus, ele age na sua infinita justiça, trazendo de forma justa a consequência do pecado e também com a sua misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus não dar aquilo que o homem merece, que é diferente da graça. A graça é Deus dar aquilo que o homem não merece. Então a gente continua. Porque Deus está falando aqui, eu porei inimizade entre ti. Ele te ferirá a cabeça. Mas tu, este te ferirá a cabeça, Jesus Cristo, ele ferirá a cabeça. Enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. A gente vê que Jesus Cristo, essa grande promessa, o nosso Redentor, ele vem e ele sofre. Ele passa pela cruz. Isso é o ferir o calcanhar. Mas ele é vitorioso ao pisar na cabeça. Esse texto aqui, gente, nós ouvimos muita gente falar: ei, você vai pisar na cabeça. Que vergonha. Não é você que vai pisar, não sou eu que vai pisar na cabeça. Quem vai pisar é Jesus Cristo. É Ele. Esse texto aqui é sobre o Evangelho da graça, onde tem um Redentor, onde existe Jesus Cristo. Aí, versículo 16 fala assim: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então a gente vê aqui o quê? A maldição que Deus lança, então. Ele lança a maldição sobre a serpente, ele lança a maldição sobre a mulher, sobre o homem e sobre a terra. Tudo como consequência do pecado. Mas ao mesmo tempo que ele lança isso, ele também lança um Salvador e um Redentor. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja. Agora a terra que antes, a Bíblia fala sobre ter colocado o homem para cultivar e guardar aquele jardim, para se alimentar de tudo aquilo. Agora não. Agora é em meio a cardos e abrolhos, a espinhos e abrolhos. É dessa forma agora que nós estamos vivendo, no meio de espinhos e abrolhos, no meio de dificuldades. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles de Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
E a gente finaliza esse capítulo 3 com um tom sombrio, com um texto escurecido depois de Gênesis 1 e 2. A gente vê o que acontece, vejam, se rompe o quê? A comunhão com o Senhor. E a gente vê, e eu quero trazer à consciência, o nosso entendimento, o que isso, e você pode pensar, eu sei que isso é algo que muita gente pensa, que nós pensamos, fala, meu Deus, mas por que um homem pecou? Por que todos nós sofremos a essa consequência? Não é isso que pensamos? Por que tão pesado, a gente pode dizer? Porque ele só comeu do fruto e aconteceu tudo isso. Sabe por quê? Porque esse homem, quando a Bíblia fala que Deus criou esse homem, nós vemos que Gênesis 1, quando fala da criação, né? Que Deus o fez, olha lá, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Esse homem que Deus faz, que a Trindade faz, essa palavra do hebraico é Adam. E essa palavra Adam significa não o homem em si. É por isso que o texto bíblico, ele diz assim, ó, versículo 27 do capítulo 1 diz assim, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa palavra do homem aqui é Adam, do hebraico. E essa palavra Adam significa humanidade. Deus ali cria a humanidade, a natureza da humanidade. Então, o pecado, ele engloba toda a humanidade. A partir do capítulo 4, que nós vamos ler e iniciar amanhã, nós vamos ver aí Deus já, quando fala sobre Adão, ele já não está falando sobre a humanidade, mas de uma pessoa, o Adão. Então, o pecado, ele entrou no mundo em toda a humanidade. É por isso que todos nós temos a natureza de Adão. Nesse entendimento em que o pecado dele acarretou em toda a natureza da humanidade. Não é um homem, mas é a humanidade, porque Deus formou o homem, criou o homem e mulher. Por que ele está falando que os criou homem e mulher? Porque é a humanidade criada. Então, toda essa humanidade criada, ela foi afetada pelo pecado. É por isso que todo ser que nasce, todo bebê que nasce, o primeiro grito dele é: eu preciso de um Salvador. O grito da nossa alma é: eu preciso de um Salvador. Sabe por quê? Porque a partir de nós não podemos nos salvar. E se nós não podemos nos salvar, a consequência da nossa vida, por mais que aos nossos olhos, não matei, nem roubei, nem me prostituí, o destino é o mesmo, a morte eterna. É por isso que todo ser humano clama na sua alma: eu preciso de um Salvador. Você não é salvador de ninguém, e nem mesmo de você mesmo. Então, eu preciso de um Salvador. E esse grito da nossa alma é o que vai abrir o nosso entendimento na compreensão mais profunda e mais atenta das Escrituras Sagradas. É de ler isso e observar e aprender
e ter a vida transformada, de que eu não sou criadora de nada. Aí vem com aquela conversa de, diga, eu determino, eu profetizo, eu declaro, achando que através daquilo que você vai dizer, você vai criar algo, você vai criar um cenário, você vai criar vida onde não existe. Você nem eu podemos fazer isso. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele é o Criador. É Ele quem traz a vida, não somos nós. Ah, mas eu tenho que viver uma vida derrotada? Não. Mas sabendo que é pela força do Senhor e não pela nossa. À medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo com maior profundidade sobre isso. Mas se eu não leio e não paro nesse versículo 15, que traz para nós uma promessa, e nesse momento a nossa alma começa a clamar, ei, eu preciso de um Salvador. Antes de qualquer coisa, eu preciso de um Salvador. Aquele que pagou um alto preço. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso Redentor. Dentro do plano de redenção existe um Redentor. Dentro do resgate existe o nosso resgatador. Aquele que pagou um preço. Para quê? Para nos comprar de volta. E esse comprar de volta foi o alto preço, pago como preço de sangue. A gente vai ver que o texto bíblico vai dizer que eles cozeram roupas para eles com folhas de figueira. E isso é o que nós tentamos fazer até os dias de hoje, tentando encobrir os nossos pecados com folha de figueira. A folha de figueira fala sobre isso, sobre nós tentando nos salvar, nós tentando cobrir os nossos pecados e os nossos erros à nossa maneira. É por isso que Deus, antes de expulsar os dois daquele lugar, porque Deus não os convida para se retirar, não. Deus os expulsa daquele lugar, porque eles não podiam mais permanecer ali. Mas antes disso, a Bíblia diz que Deus os cobre de vestimentas de pele. E se houve uma vestimenta de pele, já não feita pelo homem, mas feita por Deus, o que teve que acontecer ainda no Jardim do Éden? Sangue foi derramado. Aqui Deus fala sobre o primeiro sacrifício derramado, sobre o primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus, onde sangue foi derramado de um animal inocente para cobrir os pecados. Meu Deus do céu. E aí ele expulsa eles daquele lugar, fora do jardim. Então, não há saída para mim nem para você. Não há saída nenhuma para mim nem para você. Não há nada que eu possa fazer, nem você possa fazer para se salvar. Não. A nossa alma grita por um Salvador. E se eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu devo alinhar a minha vida a esse Cristo. Eu devo viver de acordo com o governo deste Rei, que é Jesus Cristo. Então a minha alma, ela clama, a minha alma grita por esse Salvador. Por quê? Desde o primeiro segundo de vida, nós clamamos a Deus, ei, eu preciso de um Salvador. E se eu não coloco essa minha ânsia, esse meu desejo no Salvador, que é Jesus Cristo, eu vou colocar em alguém ou em alguma coisa, achando que isso pode me libertar. Somente aquele que criou tem autoridade para trazer o Salvador, aquele que nos compra de volta. O resgatador,
o nosso Redentor, Jesus Cristo. Meu Deus. Então, e desse jeito, nós vemos que a palavra de Deus está apontando para Jesus. Como eu falei, é muito importante a gente entender sobre o Adão, sobre esse homem formado em Gênesis capítulo 1. Quando nós vemos o Gênesis no capítulo 4, nós vamos ver o Adão, homem, pessoa, indivíduo. Indivíduo, essa palavra que eu queria falar. O Adão, indivíduo, aparece aqui em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver amanhã. Nós vamos ver aqui, vimos aqui hoje. A partir do pecado, é o Adão, indivíduo. Mas quando Deus cria, quando a gente vê homem e mulher os criou, é a humanidade. E é por isso que o pecado, ele afeta toda a humanidade. E aí, dentro disso, dentro de entender o início, a origem do plano de redenção, quando vem o pecado original, o primeiro pecado, já vem a promessa do resgatador. O primeiro pecado, a promessa do resgatador. O primeiro homem, o primeiro Adão, nós vamos ver agora a palavra de Deus conectando esse entendimento com Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos agora para Romanos no capítulo 12. Capítulo 5. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Abra aí, solte as folhinhas da sua Bíblia. Romanos no capítulo 5, no versículo 12. Porque Deus não deu nem tempo de respiro. Com o pecado, ele envia também a promessa daquele que nos compraria de volta. Versículo 12, diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Do que ele está falando aqui? Ele está falando sobre uma humanidade, sobre o pecado que entrou pela humanidade de Adão. É por isso que é a nossa natureza de Adão, quando a gente vai ver em outros textos bíblicos, sobre a natureza de Adão. Aí ele está falando o quê? Sobre o último Adão, sobre Jesus Cristo. Olha lá, esse texto todo, de 12 até o 19, tá? Então, deixa anotado aí, Romanos capítulo 5, do 12 ao 19. Vamos ler aqui o versículo 19. É todo o texto, eu não vou ler agora aqui para a gente não se deter, porque já estamos aqui finalizando. Diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meu Deus, gente. O que ele fala aqui? Ele fala justamente sobre essa humanidade. E por isso que eu quero finalizar com a cereja do bolo de hoje, gente. A cereja do bolo, bote aí a cereja do bolo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. A cereja do bolo de hoje, para a gente finalizar tudo isso, né? E eu quero ler também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos lá, e a gente bota a cerejinha aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos lá comigo. Não é a cereja ainda. Olha, meu Deus. Versículo do 45 até o 47.
Diz assim, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, quando o texto fala sobre o último Adão, está falando sobre Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, o que eu quero dizer é que somente um homem, Jesus Cristo, o último Adão, ele é o último Adão porque aonde o primeiro Adão desobedeceu, pecou, o segundo Adão, o último Adão, ele venceu. A gente vê que o primeiro Adão, ele venceu, o primeiro Adão, ele perdeu, né? Ele pecou no ambiente da onde? De um jardim, dentro de uma perfeição. O último Adão, Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, 40 dias sem comer, em jejum de 40 dias, ele venceu. Sem pecado algum, e é por isso que ele veio como homem, porque como o pecado entrou pelo homem, Jesus Cristo, ele veio em homem, não como um anjo, ele veio na sua natureza humana. Também como 100% homem, mas também como 100% Deus, sem pecado. Por isso que ele pôde, somente ele é o Salvador, ele é a resposta daquela promessa. Ele é a quem toda a Bíblia está apontando. É Jesus Cristo, e ele veio como homem, sem pecado. Então ele vence num deserto. E agora ele compra. E pode sim nos levar de volta para aquele lugar que Deus criou. É por isso que o final da Bíblia, em Apocalipse, é justamente a vida neste lugar. É a vida nesta glória. E é por isso que todos nós clamamos: eu preciso de um Salvador. Todos nós clamamos. E a resposta está aqui, já no início. A primeira promessa, o proto-evangelho. Aquele que esmagará a cabeça. Que não é ninguém a não ser Jesus Cristo. Então, a cereja do bolo de hoje é que eu quero ler com maior profundidade 2 textos. Lá em Romanos, volte para Romanos 5. E eu quero dizer para vocês, Romanos 5, versículo 20, que diz assim, ó. Esse texto, ele é bem conhecido, mas eu quero trazer aqui agora para que a gente possa lê-lo com maior profundidade. Porque diz assim: sobreveio a lei. Deixa eu pôr aqui a outra imagem. Eles são expulsos deste lugar. E a Bíblia diz assim, ó, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, eu não aguento, não. Então, esse texto que nós ouvimos tanto, de uma forma muito superficial, nós trazemos agora para o contexto do pecado original. Então, o pecado realmente trouxe consequências drásticas. Consequências para a vida da humanidade, onde toda a humanidade nasce em pecado e toda a humanidade nasce clamando que precisa de um Salvador. Mas aí esse texto vem e complementa aquilo dizendo, ei, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E aí, eu começo a ter um entendimento maior sobre a graça. Que dentro daquele pecado onde você fala não tem jeito, e não teria jeito mesmo, Deus derrama a sua graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para pagar o preço, derramar o sangue, num sacrifício voluntário, para que Deus nos conduzisse novamente à sua presença. E é por isso que Jesus Cristo, em João capítulo 14, no versículo 6, fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz de volta a esta vida que o Senhor criou. Volte lá para Gênesis 3, para a gente finalizar. Versículo 24 diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, da árvore da vida. E agora, para finalizar, eu quero que vocês abram comigo em Apocalipse, capítulo 22. Abre lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. E depois a gente vai para Apocalipse 22. Então, anote aí, Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim, aqui João está falando as cartas que ele escreve às igrejas. E eu quero me deter a esse versículo 7 apenas, a igreja de Éfeso, onde existe uma correção e existe uma recompensa. E lá diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O preço foi pago para te comprar de volta para este lugar onde você vai poder então se alimentar desta árvore da vida que está agora o quê? Guardada. Existem anjos lá. E agora, Apocalipse 22, versículo 2. Não aguento, gente. Vamos ler do versículo 1. Aqui, como eu falei, esse é o último capítulo da Bíblia, então aqui já está falando sobre a Nova Jerusalém, sobre a vida na glória com o Senhor, sobre essa vida que toda a Bíblia vai contar o plano de redenção. Desde o pecado, Deus já dá a promessa do Salvador, e toda a história narrada na Bíblia é para nos conduzir de volta a este lugar. Então aqui já é este lugar, que diz assim, versículo 1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia,
nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, gente, Então, a gente conseguiu ver hoje o pecado original. E dentro desse pecado original, a promessa do resgate. E a gente foi lá para o final, para mostrar que o preço pago, ele foi aceitável, aquele que é o Criador. Ele é o Criador do plano também. Pela sua justiça, ele não podia simplesmente chegar e dizer, não vai acontecer nada com vocês, eu falei, mas deixa quieto, continuem aqui no Jardim do Éden. Vocês estão entendendo? Que pela sua justiça, pela sua verdade, pela sua essência, ele não podia fazer isso. Ele não podia simplesmente falar, não tem problema não, então, vocês pecaram, vocês me desobedeceram, mas continuem aqui, tá tudo bem. Pela sua justiça, o pecado teve que ser pago. A morte aconteceu, mas pela misericórdia dele. Essa morte, esse preço pago, foi na vida do seu filho. Meu Deus do céu. Como não amar esse Deus? Como não responder a um convite de graça desse, onde o pecado abundou, mas a graça superabundou? Essa é a graça de Deus que nos alcança e que nos convida a uma vida em obediência a Ele. Agora a gente vai ver, a partir de amanhã, uma geração que vai viver pós-queda. O que acontece com uma geração agora que vive no pós-queda? Minha gente, a pergunta que eu te faço é: aonde tu estás? Que não está na presença do Senhor, na presença deste Salvador. Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem sido displicente com essa obra? Será que você tem vivido uma vida superficial, achando que aquilo que você faz é que vai agradar a Deus? Não. Se não há comunhão, se não há tempo com Ele, você não surpreende a Deus pelos seus atos. Você surpreende a Deus com um coração quebrantado na presença dEle, que se rende ao senhorio dEle, que reconhece que Ele é o teu Salvador, não você mesmo, nem alguém, nem alguma coisa. Então, amanhã estamos aqui, às 8 horas da manhã. Estará imperdível a gente ver a primeira geração pós-queda. Não dá para perder. Deus abençoe, gente.